dizer nada. Assim, o São Paulo e o Corinthians pode empatar o jogo lá. Acho que o Vanderlei, depois de muito, muito tempo, ele tá com muita vontade de fazer dar certo, sabe? E o Vanderlei trabalhou bem no Palmeiras em 2020. Não foi. As pessoas são muito, muito cruéis. O Vanderlei trabalhou bem no Palmeiras em 2020, tinha que diminuir 20% de custo. Ele botou os moleques para jogar, foi campeão paulista, perdeu 2 jogos, liberou Gustavo Gomes para a seleção paraguaia, perdeu mais 3 seguidos e foi demitido. Em 36 jogos, ele perdeu 5, sendo 3 consecutivos quando ele não tinha o Gustavo Gomes. Aí ele viveu a síndrome de Tom Cruise, que eu chamo de quando você escolhe mal o papel, você não vai ganhar o Oscar nunca. Ele foi pro Cruzeiro e foi pro Vasco. Vai fazer o quê no Cruzeiro e no Vasco, cara? Aí você fala, não, o Vanderlei trabalhou mal no Vasco. Quem trabalhou bem no Vasco? Quem trabalhou mal foi o Vasco. O cara não chega com uma varinha de condão. Mas ele tá com muita vontade. Eu tô brincando que ele é o técnico quase sem querer, né? Porque a música da Legião, tudo que eu mais queria é provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Mas ele tá com muita vontade de fazer dar certo. Aos 71 anos, o técnico mais velho da história do Corinthians. Cara, quero eu ter 71 anos e essa vitalidade para estar num lugar de ponta desse jeito, entendeu? Agora, eu cismei que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo tem uma coisa com a Copa do Brasil que acho que vai se esgotar com as 2 eliminações seguidas do Palmeiras, que foi para quem ele abriu mão de uma vaga em 92 para que o Palmeiras jogasse a Copa do Brasil. De lá para cá, o Palmeiras ganhou 4 vezes e o São Paulo não ganhou nenhuma. Ronaldo, você quer fazer essa pergunta, meu querido? Não, só em cima do que o PVC estava falando do Vanderlei, ele realmente é estrategista, ele sabe lidar com o psicológico dos atletas dele, né? Ele é técnico, muitos anos de bagagem, boas passagens, né? E pode fazer uma diferença porque ele pode montar um time fechado para jogar no Morumbi e complicar para o São Paulo. Mas eu também espero que o São Paulo consiga reverter essa situação, é difícil, até porque historicamente o São Paulo parece que não consegue jogar contra o Corinthians, não sei o que acontece. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você está vendo esses novos técnicos que estão chegando também? A gente traz os estrangeiros, mas e os novos nossos? Quando é que vão começar a aparecer? Quando se der continuidade para o cara deixar ele trabalhar. Porque assim, não adianta você falar assim, os estrangeiros são bons e os brasileiros são ruins. Você já contou a quantidade de estrangeiro que chegou aqui e foi demitido com menos de 20 jogos? Vamos fazer uma conta rápida aqui, olha só. Miguel Ángel Ramírez, Alexandre Medina, o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, Antônio Oliveira no Coritiba, Ariel Roland, Gesualdo Ferreira, Fabian Bustos, Juan Carlos Osório, o Balsa foi embora, pediu demissão. O Osório também foi para a seleção do México, né? Quando ele saiu, né? Mas vamos lá. O time dele. O Crespo durou 6 meses. O Dabove no Bahia, o Morínigo no Coritiba, o Morínigo no Sport, o Dudamel no Atlético Mineiro, Mohamed no Atlético Mineiro. Então, assim, Domenech Torren, Paulo Souza, Vitor Pereira no Flamengo. Cara, se você não tiver o entendimento de que o trabalho precisa ter 10, 12, 14 meses, você não vai sedimentar ninguém. Então, não é só. Eu acho que o Brasil tem um déficit de cultura teórico. Tem um déficit teórico, acho que tem. Mas não é só isso. Do ponto de vista prático, os técnicos brasileiros têm muito técnico brasileiro bom. É só ver o Dorival Júnior trabalhando agora, que 2 anos atrás estava condenado. Então, assim, cara, não é simples assim. Acho que a gente precisa aperfeiçoar a questão cultural, teórica, precisa. Mas, se você ficar dando 3 meses de tempo para cada treinador, você não vai formar geração nenhuma nunca. E vai demitir técnico brasileiro e técnico estrangeiro. O Flamengo já pagou 37 milhões de reais em multa de rescisão de treinador. Como é que pode o Flamengo, o time mais organizado do Brasil, ter 9 técnicos em 3 anos e meio? Muita coisa.
Não, E realmente alguns acabam é sumindo, né, complicado. PVC? O Roger Machado, e os caras somem do cenário, né? Não tem espaço para trabalhar. Beleza, porque você contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. Chega uma hora que você não tem. É o caso do Corinthians. Como é que o Corinthians ia contratar? O Corinthians ficou numa sinuca de bico quando saiu o Cuca. Por quê? Porque o Corinthians não tinha como dar chance para um técnico novo, porque já tinha gastado as ideias do Silvinho, do Lázaro e em um ano e meio. Como é que você vai dar mais uma chance para um técnico jovem? Aí você olha para o mercado e fala assim, não tem ninguém. Aí você vai no Vanderlei. E é o ideal? Não é. Você precisa criar técnico, significa deixar ele trabalhar e dar casca para ele. O Filipão não era Filipão, não teria sido Filipão se o Fábio Koff não tivesse deixado ele na derrota, em 93. Alexandre, por favor, quiser fazer essa pergunta, libere seu microfone, por gentileza. Bom, primeiramente, queria dizer que eu sou fã do PVC, pela cabeça Obrigado, que ele tem, Alexandre. Cara, você é muito bom, você tem uma Muito obrigado. memória, não sei o que você faz aí, se você tem um acervo grande, mas você puxa aí, você é um cara que eu falo, Assim, a história... o cara é computador. Outro dia eu tava no restaurante, o cara passou e falou assim, cara, queria te dar parabéns pela memória. Eu falei, cara, não é só memória, é trabalho. Não! É trabalho. Eu falei, não, é memória, é um dom. Ele quase me deu um esporro, que eu falei para ele que ele trabalhava. Não, mas você é um talento incrível. Obrigado, Alexandre. E assim, eu sou fã, sou santista, né? Ninguém é perfeito. Eu também sou de Araraquara, torço para a Ferroviária, como o pessoal já sabe aí. Mas a minha pergunta é o seguinte, PVC, você é um dos poucos que você não mistura futebol com política, com lacração e o caramba quatro. Eu acho que o comentarista de futebol tem que falar de futebol. Se ele tem a opção A ou B, ok, todo mundo tem que ter a sua opção e todo mundo tem que ter a sua política no sangue. Mas você é um dos poucos que não fica lacrando, não fica querendo mostrar para o público o que você acha bom ou não. Você fala de futebol. O que você acha de lacradores, comentaristas? Eu não quero também te colocar numa saia justa, não sei se você pode. Aqui também família, estamos amigos, né? O que você acha de lacradores que tudo que tem a ver com futebol, o cara fazer uma seara, mudar o assunto para poder lacrar? Você acha que futebol tem que ser tratado como futebol ou qualquer esporte em si e deixar um pouco essa lacração de lado? Ou você acha que tudo mudou e tudo está começando de uma maneira que não está legal? Porque isso agora tá chato, cara, tá chato. O que você acha disso? Você respondeu a pergunta. Você deu sua opinião já. É muito difícil dizer o que é lacrador. Agora, eu acho que não é que você vai dizer, jornalista tem que saber contextualizar tudo. Por exemplo, amanhã eu vou na TV Folha falar sobre futebol na Arábia Saudita. É impossível falar de futebol na Arábia Saudita sem falar de política. Porque o governo criou um fundo de investimento e comprou 80% dos 4 clubes grandes. E para botar dinheiro lá e levar jogadores para lá. É evidente que tem que falar de política nesse momento. As duas coisas estão entrelaçadas. São coisas diferentes quando você vai querer falar sobre a eleição no Brasil. São situações diferentes. Você não precisa falar de eleição no Brasil. Agora, quando você vai falar sobre regulamentação dos jogos de apostas, por exemplo, você vai falar de política. O governo Bolsonaro teve 4 anos para regulamentar e não regulamentou. E o Brasil perde 2 bilhões de reais por ano, no mínimo, porque não regulamentou. O governo Temer, no final do governo Temer, o Temer legalizou e deu 2 anos para regulamentar. Passou 4 anos e 7 meses e não regulamentou. Então, aqui tem uma conversa sobre política que tem a ver com os jogos. O maior escândalo da história do futebol brasileiro, que foi o escândalo desse ano, com os jogadores sendo indiciados, o Alex Manga sendo indiciado agora, acontece porque não houve regulamentação.
Então, tem momentos em que as coisas se entrelaçam, sim. E tem momentos que não precisa se meter em questões que são separadas. Democracia não é só quando você concorda comigo, é especialmente quando você discorda. E a gente ganha no argumento. Você argumenta e você não precisa ganhar no argumento. Você pode argumentar simplesmente. Então, acho que a questão assim, fundamental é essa. Acho que a gente está num momento difícil, de dificuldade de lidar com o contraditório. Você só funciona para mim se você concorda comigo. Isso não faz sentido. Não, realmente é complicado mesmo. Só complementando, Fabião. Tem que ser rápido, tá, Alexandre? Que tem muita gente para participar. Eu entendi o que você falou, acho justo. É que, assim, onde eu quis colocar meu ponto é que, assim, futebol é futebol. Quando alguma coisa acontece do lado da política, então, assim, começa a ficar uma coisa meio chata. Porque não estou lá para saber se de A ou B, eu estou lá para saber do futebol. Então, você vai dar sua opinião, eu quero saber sua opinião no futebol. Entendeu? Nós estamos vivendo um momento difícil, você falou tudo, eu entendi perfeitamente. Só que eu estou lá para ouvir futebol. Aí, quando começa a querer partir para uma outra seara, fica difícil. Mas a questão quando o Eduardo Bauerman é afastado do Santos por estar envolvido em falcatrua, em site de apostas, isso é futebol. Não, sim, eu entendi. Mas, assim, eu entendi, a respeito da Beleza. opinião, mas assim, a gente quer saber de futebol. Aí depois, quando o assunto for esse, aí sim falar. Mas se você estar lá, o jogo de Santos e Palmeiras, e o que está acontecendo? Então você faz aquilo lá, agora você não vai falar, porque esse cara votou no... Isso está chato, cara. Então, assim, eu entendi que você falou, respeito, mas eu acho que futebol tem que ser, quando futebol, falar de futebol. Política, quando... Então, vamos falar de futebol agora, Alexandre. Emílio, Beleza. Obrigado, Alexandre. Emílio, libera seu microfone aí, por favor. Faz a sua pergunta para o PVC aí. Muito obrigado. Obrigado. Ok, obrigado. Estão escutando bem aí? Tô. Tá, legal. PVC, é um prazer falar contigo, cara. Sou seu fã também. Eu vou mandar 3 num bate-pronto aqui. Os times menores não chegam mais em finais de Brasileiro e Copa do Brasil, como a gente viu Operário, Londrina, Curitiba, Bangu, numa época mais romântica, né? É lógico que tem times que têm maiores investimentos, que nem Flamengo, Atlético Mineiro, recentemente, e Palmeiras. Por que você acha que esses times dificilmente vão chegar nessas finais? Você tem alguma explicação para isso, como tinha nos anos 80? Não, nos anos 2000 teve também, né? Nos anos 2000, teve, o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Santo André também, né? Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil em 99. Já faz tempo. Sim, porque você tinha campeonatos que o Brasil tinha um formato de Champions League, antes da Champions League, né? Ou seja, a Copa dos Campeões da Europa só incluía os campeões nacionais. Antes de 98, quando passou a haver vice-campeões na Copa dos Campeões da Europa e depois os terceiros e quartos colocados, dependendo do ranking da UEFA. O Brasil funcionava assim, né? 80, 81, 82. Nos anos 70, não. Nos anos 70, você tinha aquela lógica que era... O campeonato sempre aumentava de tamanho e era a lógica de onde a Arena vai mal, um clube no campeonato no nacional, onde a Arena vai bem, outro clube também. E aí, nos anos 80, você passou a fazer com o Juriti o ranking que 6 clubes de São Paulo classificavam, 5 do Rio, 3 do Rio Grande do Sul, 3 de Minas, 2 e assim por diante. E você você tinha um formato de Copa. Então, isso dava margem a você ter um grupo de 4 em que você ganhar 3 jogos, você estava classificado para a fase seguinte. Mesmo assim, se você for pegar nos anos 80, o Coritiba e Bangu, quando chegaram à final, foi um campeonato que o Bangu jogou no grupo dos pequenos e o Coritiba jogou no grupo dos grandes. O Bangu eliminou o Brasil de Pelotas na semifinal, porque ele veio num cruzamento mais simples, mais fácil. E o Coritiba pegou o Atlético Mineiro nas semifinais, assim, mas o Brasil de Pelotas eliminou o Flamengo na reta de chegada. Nossa, não lembrava disso. Mas aí você tinha, tirando o Coritiba e Bangu, na época se dizia que o campeonato estava nivelado por baixo. Tá. Mas a questão era de ser Copas. Quando você faz um campeonato de pontos corridos e você tem um investimento mais pesado
Sim. Os clubes, até 2010, os clubes faturavam 25 milhões de reais de televisão. Hoje o Flamengo fatura 256 milhões de reais de televisão. Nossa. E o Cuiabá faturou 147 mil reais. Por isso que essa discussão da Liga é importante, porque você precisa tentar equilibrar esse dinheiro. Claro que o Flamengo vai faturar mais porque ele tem mais torcida, mas você precisa equilibrar esse dinheiro, que é o dinheiro a que todos têm o mesmo acesso. A televisão passam todos os clubes, não joga Flamengo contra Flamengo, joga Flamengo contra Cuiabá, Flamengo e Bahia, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Santos, Flamengo... Então esse dinheiro precisa ser equilibrado de uma maneira mais equilibrada, mais igualitária, como na Inglaterra se faz, 50% igualitário, 25% por desempenho e 25% por torcida, e aí você tem um equilíbrio maior para você tentar equilibrar as forças. Mesmo assim, com tudo isso, você vai pensar que o líder com 11 pontos de vantagem hoje é o Botafogo, que ninguém imaginava. Sim, verdade. Ou seja, o Campeonato Brasileiro ainda não é o Campeonato Espanhol. Ou como eu digo, o Campeonato Espanhol é o maior gauchão do mundo, né? Tem só 2 times que disputam o título o tempo inteiro. Todo grande campeonato vai ter 2 ou 3 ou 4 grandes. Por que o Brasil tem 12? Porque o Brasil nacionalizou a sua disputa e tornou mais importante a disputa nacional há 30 anos. Até 35 anos atrás, as pessoas davam mais valor para o estadual do que para o brasileiro, muita gente. Então, você carrega a grandeza regional para o nacional. Por isso que a gente tem 12 clubes que imaginam que podem ser campeões. Isso vai afunilar. Mas a gente ainda tem a imprevisibilidade como o maior patrimônio do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Imprevisibilidade, né? Beleza, obrigado, Emílio. Cida, pode fazer sua pergunta. Depois, Gisele, prepare o seu microfone. Pode fazer, Cida, por favor. Olá, PVC, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Prazer conhecê-lo. Desconhecida, então, né? É o nome dela. Desconhecida. Isso. Então, meu querido, a gente tem visto aí, nesse campeonato, muitas falhas dos juízes, dos árbitros, e a gente tem visto esse embate aí do VAR. E quem é que vai vencer essa parada aí? A tecnologia ou as decisões humanas? Responde aí para mim. Eu acho que sempre vai ter decisão humana. Sempre vai ter decisão. E sempre vai ter erro. O VAR não nasceu para acabar com o erro. O VAR nasceu para diminuir o erro. Assim como o Filipão falou no sábado, naquele Grêmio Atlético, com o gol anulado do Allan Kardec, eu também não me conformo que você tenha, hoje, uma incapacidade ou uma capacidade de marcar o que ninguém viu. Sabe? Você risca uma linha azul e uma linha vermelha, você enxerga que não tem impedimento, o cara dá impedimento e diz que dá ali 2 milímetros na frente. Na Inglaterra, eles conseguiram chegar num parâmetro muito melhor, que é a história das linhas serem mais largas e quando as linhas se tocam não tem impedimento, porque isso privilegia o teu olhar humano. Não é possível você ter passado 160 anos entendendo que era possível marcar impedimento e quando você aprimora para diminuir o risco de erro, você determina que o seu olho não serve para nada. Não pode ser assim. A tecnologia tem que servir para mostrar que existe uma diferença, mas a diferença tem que ser dentro do que o olho humano pode ver. E a gente está vendo linhas mal traçadas, como já aconteceu no São Paulo e Atlético Mineiro de 2020, quando o Rafael Trace, que eu chamo de Rafael Maltrace, mal traçou as linhas e a CBF admitiu que as linhas estavam mal traçadas. Então não me serve. É preciso aprimorar o VAR. O VAR funciona onde os árbitros são bons. Inglaterra e Alemanha. Se os árbitros são ruins, você vai sempre querer apitar o que ele não conseguiu apitar. É preciso trabalhar para aprimorar o árbitro. E profissionalizar. Obrigado. Muito bom. Gisele, boa noite, Gisele. Por favor, fique à vontade. Olha o PVC aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, PVC.
Tudo bem? Tudo jóia. Bom, o pessoal sabe aí que eu sou uma palmeirense firme e forte. Eu tenho um montão de perguntas para fazer, mas eu vou ser bem sucinta, considerando aí que todo mundo quer falar. O André Hernan falou que amanhã vai sair uma contratação, vai ser divulgada no Palmeiras. Você, como jornalista, acabou de dizer que vocês trabalham, né? E é por isso que você tem mais informação, tem mais conhecimento, né? Se eu perguntasse se você sabe de alguma coisa, sem citar nomes, é verdadeiro, é possível ou é só fumaça? Não, a gente gosta de citar nome, sim. Hã? Tem que citar nome, sim, a gente gosta disso. Mas... Eu não vi o Hernan dizer isso. Falou hoje na live dele. Ele fez uma live, acho que às 19 horas, e ele falou isso. Eu conversei com o CEO do Palmeiras hoje e a impressão que eu tenho, claro que pode acontecer diferente, evidente. Eu não tenho essa informação. Eu acho que até segunda-feira não vai ter nada. Mas vamos ver. Pode ser que aconteça. E aí, seguindo essa linha, né? Porque a gente está ali, né? Só vendo as contratações chegarem, se elas são favoráveis ou não tem como saber. Só o futebol, só o tempo vai dizer. Eu emendo a pergunta, né? Você acha que o palmeirense está sendo enganado pela presidência? Você acha que a gente pode considerar a Leila uma amadora? E você acha também, ou não, né, que já é hora de formar uma posição forte contra a Leila, até pensando aí que não haja uma reeleição? Eu acho que tem muita coisa para falar sobre a gestão da Leila. A primeira coisa, a gente sabe desde o início que tem um conflito de interesse. Total. Absoluto, e é ridículo que acontece. É só no Palmeiras, né, que acontece isso. Não é só no Palmeiras. No Flamengo está se discutindo a ampliação do mandato de um ano para o presidente também. Agora, a questão da Leila não é a contratação ou a falta de contratação. Nos últimos 3 anos, desde que o Anderson Barros chegou, o Palmeiras contratou 18 jogadores e ganhou 9 títulos. O São Paulo contratou 23 jogadores e ganhou 1 título. O Corinthians contratou 29 jogadores e ganhou nenhum título. O Flamengo contratou 27 jogadores, gastou 620 milhões de reais e ganhou 8 títulos, um a menos que o Palmeiras. Do ponto de vista da contratação, o Palmeiras era enganado quando contratava o Valdívia. Gastava 3 milhões e meio de dólares para contratar o Valdívia. O Valdívia chegava, era um jogador que virou um ídolo de barro, que todo mundo adorava ele porque ele tinha uma capacidade técnica gigantesca e o Palmeiras não ganhava título. Em 2 passagens... Não, tudo bem, eu entendo isso, mas o que você me fala da janela de agora e a situação do desmanche do time do Palmeiras, considerando as perdas que foram sensíveis, e que a gente sabe que o Palmeiras de hoje não é o Palmeiras do ano passado, e está numa ladeira, né? Uma ladeira abaixo, sem peça de reposição, e vou além. Se você comparar, já que você falou do Anderson Barros, esses jogadores que estão no Palmeiras, tem alguns que não foram contratados na época do Anderson. Quer fazer a conta, Gisele? Vamos lá. O Everton foi contratado pelo Alexandre. O Marcos Rocha foi contratado pelo Alexandre. O Alexandre Matos contratou 69 jogadores e ganhou 3 títulos. Não, eu entendo isso, mas eu estou dizendo do saldo, que é o que tem hoje no Palmeiras. Deixa ele responder, vamos ver. Vamos por etapas aí. O Alexandre Matos contratou 69 jogadores e ganhou 3 títulos. Sim. O Anderson contratou 18 jogadores e ganhou 9 títulos. Sim. Se você pegar o time de hoje, o Everton foi o Alexandre que trouxe. O Marcos Rocha foi o Alexandre que trouxe. O Gustavo Gomes foi o Alexandre que trouxe. Sim. O Murilo foi o Anderson que trouxe. O Piquerez foi o Anderson que trouxe. Isso. O Gabriel Menino é base. Para não falar do Richard Rios, foi o Anderson que trouxe. O Zé Rafael foi o Alexandre que trouxe. Mas ele não jogou com o Alexandre bem como jogou depois. Sim. Eu acho, assim, se você for pegar o Rafael Veiga, idem, igual ao Zé Rafael. O Rafael Veiga e o Zé Rafael foram jogar bem na gestão do Anderson, porque a questão do diretor de futebol não é só o cara que contrata. Sim. Se não fosse o Anderson, certamente haveria muito mais conflito no vestiário do que tem havido. O Dudu foi o Alexandre que trouxe, foi a maior contratação do Brasil no Palmeiras nos últimos 10 anos. O Rony foi o Anderson que trouxe.
o Arthur foi o Anderson que trouxe agora. Então, e aí tem uma questão que é você entender que o que o Alexandre... Não é porque eu estou fazendo as observações sobre o que o Anderson fez corretamente, que o Alexandre não tenha trabalho, porque o Alexandre asfaltou o terreno para depois você poder trazer. Mas não é a questão de contratar. Eu adoro uma frase do Fernando Carvalho, presidente campeão do mundo pelo Internacional, que dizia que aeroporto é o lugar para você ir receber o time campeão e não o jogador contratado. Não adianta nada você contratar e não ganhar título. E isso o Palmeiras passou muito tempo contratando e não ganhava nada. Sim, então, a questão não está aqui. A Leila tem uma série de conflitos de interesse, por exemplo, no avião, porque se você for pensar que ela montou uma companhia aérea para ela, sim, imagina sim, quanto é que ela vai economizar de publicidade colocando o Palmeiras para voar na companhia. Né? Então tem conflito de interesses, claro que tem. Sim. E não é porque a Leila está fazendo um mandato bom ou ruim, ou porque a Leila está fazendo um mandato que não contrata, porque também quem votou nela achou que ela ia gastar o dinheiro dela e achou errado. Sim. Achou errado. Teve um monte de gente que foi lá votar nela, assim como a Mancha foi lá apoiar a Leila, e agora está contra a Leila, porque a Leila tirou o dinheiro do carnaval. Então não faz sentido isso. É preciso ter um olhar neutro para a situação. Não é porque contrata ou não contrata. O Palmeiras precisa ter um pouco mais de agressividade no mercado? Acho que precisa. Mas você trazer o Aníbal Moreno é essa agressividade? O Aníbal Moreno, não sei o que vai acontecer com ele. Sim. Então, não me interessa contratar como o Corinthians contratou 29 jogadores e trazer Balbuena de volta, Fábio Santos de volta, trazer Yuri Alberto, trazer Gil de volta, trazer William de volta, que já foi embora. Tem 29 jogadores e você não... PVC, desculpa te cortar, mas você acha, então, que a gente pode considerar... O Palmeiras não tem um desmanche. O Palmeiras não tem um desmanche, Gisele. O Palmeiras tem erros no Abel, inclusive. Não. Em relação a quanto tempo? Há um mês atrás? Há um mês. Porque um mês atrás ninguém achava que tinha caído tecnicamente. Problema, eu acho que vem saindo. Eu acho que saiu gente e não foi reposto nem próximo da altura. Só o Danilo. O Tabata, quem indicou foi o Abel. Não, eu acho que o Abel pediu errado. Eu acho que não funcionou o que ele pediu. Então, o Tabata foi um erro. Agora, se você pegar os 18 contratados nos últimos 3 anos e meio, você vai ter ali 50% de acerto, que é um índice melhor do que o do Corinthians. Sim. E você mas tem 9 o Corinthians, no momento, não é parâmetro, né, PVC? Não, foi melhor que do Flamengo. O Flamengo contratou Pedro Rocha, deu certo. O Flamengo contratou Marinho, deu certo. O Flamengo contratou Gustavo Henrique, deu certo. Não. O Flamengo contratou o Santos, está na reserva do Matheus Cunha. O Flamengo contratou o Varela, deu certo. Então, assim, também, o Flamengo tem 27 contratações e gastou 620 milhões de reais nesses mesmos 3 anos e meio. Uhum. Essa questão, eu acabei de escrever um texto para amanhã de manhã que diz: navegar é preciso, contratar não é preciso. Tá. Sabe que Fernando Pessoa escreveu isso sobre viver, porque viver não tem precisão, como navegar tem, né? Certo. Navegar é matemático, viver não é. A galera lá obrigado, a galera do bar lá do Neco está querendo o PVC. Nós temos uma galera que está num bar aí, que é o bar do Neco, e a galera quer fazer pergunta para você, a galera que está lá no bar. Vamos lá, rapaziada. Vai lá, Geraldo, manda. PVC, prazer estar falando com você. Tudo bem? É o seguinte, você, há um tempo atrás, você falou que você sonhou o São Paulo campeão agora da Copa do Brasil. Não sonhei, não. Então tá. Não sonhei. Então tá, você aí eu encasquetei que vai ser. Tá certo. Então tá bom, só falei a palavra errada. E aí eu vou te perguntar o seguinte, olha, na minha humilde opinião, a CBF ela tem uma predileção pelo Flamengo, porque eu já vi juízes ajudando tanto o Flamengo, tanto dentro do Maracanã, quanto fora, como no caso da Arena Corinthians. Numa final, caso o São Paulo não passe, fique Flamengo e Corinthians, você acha que vai ter um jogo justo ou vão puxar a sardinha para o lado do Flamengo? Porque eu já acho que a final, o jogo decisivo,
vai ser no Maracanã. Um sorteio ou não, eu acho que vai ser no Maracanã, porque, na minha opinião, a CBF favorece o Flamengo sempre que está chegando na... Isso não pode ser uma opinião. Isso não pode ser uma opinião. Desculpa, Dani. Assim, ou você tem informação, ou não pode ser uma opinião. Porque a gente não pode achar, eu acho que o meu vizinho é ladrão. Não serve isso. Não posso. Eu, para chamar alguém de ladrão, eu preciso ter prova. O ano passado, a final Flamengo e Corinthians foi justa. Eu contra o Flamengo, eu nunca acho que é justo. O ano passado, o Flamengo e Corinthians não foi justo. O que é que teve de errado em Flamengo e Corinthians ano passado? Tem que liberar o microfone aí, papai. O que é que teve de errado o Flamengo e Corinthians ano passado? Não, são decisões até que são duvidosas, mas assim... Qual decisão foi duvidosa? Flamengo. Eu não vou nem citar o ano passado, eu vou citar uma outra. Quando o Gil estava jogando no Corinthians, o Gil fez um gol legítimo e o Taronco, que estava lá pitando, ele pegou e anulou o gol. Depois, não sei se foi no mesmo jogo, uma jogada de gol do Flamengo em completo impedimento. Danilo, se você não sabe qual foi o jogo, acabou a conversa. Não tem como a gente falar sobre hipóteses. Cara, erro de arbitragem tem para tudo quanto é lado. Todo time já teve erro de arbitragem a favor e contra. Agora, eu te fiz uma pergunta objetiva. Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil no ano passado. Qual foi o erro de arbitragem? Não sabe, não tem. Não teve. O erro do ano passado foi o Fagner bater o pênalti na trave. Se o Fagner faz o pênalti, o Corinthians é campeão. Em 2018, o Corinthians eliminou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil para ir para a final contra o Cruzeiro. Eliminou. Aí na final contra o Cruzeiro tem o lance do gol do Pedrinho. Na minha opinião, não era para ser anulado e foi. Muita gente discorda de mim, acha que era para ser anulado. É um lance polêmico. O Cruzeiro ganhou, mas o Flamengo foi eliminado pelo Corinthians na semifinal. Então, assim, do ponto de vista do ano passado, o erro que houve foi do Fagner que bateu o pênalti na trave. Se o Fagner faz o pênalti, o Corinthians é campeão. Ô, Rian, faz a sua pergunta aí, meu querido, por favor. Boa noite, PVC, boa noite a todos. É um prazer falar contigo. Estou falando é meu. São Paulino aqui da Baixada Santista, aqui de Santos. Eu queria saber de você um pouco sobre a seleção brasileira, porque a gente cada vez tem menos prazer em assistir a seleção. Eu queria saber de você o que você pensa do futuro dessa seleção. Obrigado. Abraço. Eu tenho prazer em ver a seleção. E assim, eu acho que a seleção, muitas vezes a gente faz uma observação que não é muito justa com o passado, sabe? No sentido de dizer, antigamente as pessoas torciam para a seleção. Em 58, a seleção brasileira saiu de São Paulo jogando contra o Corinthians e a arquibancada gritava Corinthians. E era Corinthians e Brasil. E grande parte da arquibancada gritava Corinthians, 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 Corinthians. Foi o jogo que o Pelé machucou, que o Ari Clemente machucou o Pelé. Então, eu acho que as pessoas são diferentes. É muito difícil quando você fala a torcida, as pessoas, nós todos não temos mais prazer. As pessoas são diferentes, especialmente no Brasil, num país de 203 milhões de habitantes. Quando você chega em Manaus para ver o público da seleção, é uma relação de muita gente ter intimidade com a seleção, gostar de ver a seleção. Também acho curioso você pensar que tem gente que torce, que não admite que se torça pela seleção brasileira masculina e torce pela feminina. Ou torce para o Brasil na Olimpíada, pode torcer, mas na Copa do Mundo fica uma coisa de se policiar que seja diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas têm sentimentos diferentes em relação às mesmas coisas. Eu digo em matéria de jogadores que a gente pouco conhece também, você entende? A gente exporta um jogador com 18 anos de idade.
Isso é uma realidade. Esse é o problema. Se você tem. Por isso que o Brasil precisa criar um campeonato que seja mais competitivo, que consiga. Competitivo em relação à Inglaterra, em relação à França, em relação à Espanha. O Brasil não pode continuar exportando jogador para a Turquia, para Portugal, para a China. Para a China, para a Ucrânia. Ainda vai exportar, não tem jeito, são muitos jogadores aqui. São 203 milhões de habitantes, então você vai exportar. Mas é preciso você ter uma condição de fazer a elite do futebol brasileiro permanecer aqui mais tempo. Você vai negociar, como você tem o Bellingham, da seleção inglesa, que jogava no Borussia Dortmund e vai jogar no Real Madrid. Mas a maior parte da seleção inglesa está na Inglaterra. Você tem o Toni Kroos, que jogou na seleção da Alemanha, sendo jogador do Real Madrid. Mas 50%, 55% da seleção alemã estava na Alemanha. Então você vê o cara crescer aqui. O Vinícius Júnior foi vendido com 16 anos, o Endrick vendido com 16 anos. Outro dia a gente teve um Palmeiras e Atlético Paranaense com um gol de um jogador do Real Madrid e outro jogador do Barcelona, né? O Endrick marcou para o Palmeiras e o Vitor Roque marcou para o Atlético Paranaense. O Endrick é jogador do Real Madrid e o Vitor Roque é do Barcelona. Já estão vendidos. E os dois têm um 16 e outro 18 anos. Então o problema está aqui. Agora, também não é verdade que antigamente todo mundo torcia para a seleção brasileira o tempo inteiro. Toda a gente cornetava a seleção. Sempre se cornetou a seleção. São Paulo vaiou a seleção no jogo 100 do Jairzinho na seleção brasileira, no Morumbi, no empate com a Tchecoslováquia em 82, e a seleção embarcando para a Copa do Mundo. Uma das seleções que se diz hoje mais amadas do mundo. Você pega o livro do João Saldanha, no dia 6 de julho de 82, o Saldanha cornetando a seleção, dizendo que o Tele era um impostor. Tem um livro chamado As 100 Melhores Crônicas do João Saldanha. Pega a crônica do dia 6 de julho de 82, ele corneta o Tele, ele acaba, ele destrói o Tele. Caramba. Então, assim, cornetagem na seleção sempre teve. Vou achar esse livro aqui. Só essa palavra que ele usa. Ele não fala impostor, ele usa uma outra palavra, mas ele chama o Tele de impostor. Legal, beleza. Obrigado. Paulo Proc, por favor, Paulo, PVC aí, nosso convidado de hoje, por favor, libere seu microfone e pode fazer sua pergunta. Obrigado, Rião. O PVC, boa noite, tudo bem? Tudo bem? PVC, eu queria falar com você sobre... Você é uma enciclopédia aí, então eu queria falar com você sobre alguns jogos do passado. Entre Palmeiras e São Paulo, que eu sei que você é são palmeirense, né? Então, aqui tem uma galera são paulina, eu queria falar com você sobre o primeiro jogo meu de arquibancada, em 1978, São Paulo e Palmeiras na semifinal do Paulista. Que foi em junho de 79. 1-0 gol do Serginho Chulapa. Gol do Serginho Chulapa de cabeça. De cabeça. 13 do segundo da prorrogação. Exatamente. Quando a torcida do Palmeiras já gritava, tá chegando a hora, e eu queria saber de você, quais foram os jogos que você presenciou como torcedor que te motivou a gostar tanto do futebol? Porque assim, eu tive dois jogos emblemáticos com o Palmeiras, esse foi o primeiro jogo, e o segundo jogo, um 4-4 no Pacaembu, que o Pita faz uma série de dribles, 85, aliás. Não, foi 84 esse jogo, não foi? 85. Né? Era brasileiro de né? 85. Brasileiro de 85. Brasileiro de 85. E eu lembro que era o Barbiroto no gol, enfim, aquele jogo não foi 5-5 porque teve 2 pênaltis perdidos, né? O último pênalti, o Careca chuta na trave, sai o rebote e o Palmeiras faz o gol. Eu vou pegar essa ficha desse jogo aqui, quer ver? Exatamente isso. Era, acho que Barbiroto, o lateral era o Edertaino. Eu pego a ficha aqui já, peraí. Se não me falha a memória, acho que era isso. Barbiroto, Edertaino, não era? Oscar, Dario, Nelsinho. Era... O time desse dia. Eu não sei se eu não lembro qual era o volante, se era o Márcio Araújo, eu sei que era Pita, Silas, Miller, Careca e Sidney. Isso eu tenho certeza. O goleiro do Palmeiras eu lembro que era o Leão, né? Era o Leão. E eu queria saber de você, qual foi o jogo mais assim emblemático que você, depois de você pegar a ficha, óbvio, né? Mas que te marcou realmente para ser uma pessoa tão informada com relação ao futebol? O primeiro jogo que eu fui na minha vida foi um Português e Juventus que meu avô me levou. Só um parênteses. 16 de março de 85. Ah, legal. Esse jogo que eu falei do 7-8,
o de 7-8, do Paulista 7-8 que terminou em 7-9, na verdade não foi o meu primeiro, mas foi o meu primeiro de arquibancada, né? Antes eu ia só de numeradinha com meu pai lá, mas de arquibancada mesmo foi o primeiro. Sabe quanto tinha nesse São Paulo e Palmeiras de 85? Quantas pessoas? 22 mil. É muito ridículo, cara. Tinha ninguém no estádio. Tinha ninguém, velho. Arbirou, Tadetano, Oscar Fonseca e Nelsinho. O Dário Pereira não jogou. Márcio Araújo, Pita e Silas. Depois Visoli. Miller, Careca e Sidney. Técnico Silinho. Palmeiras, Leão de Tinho, Maxwell, Wagner Bacharel e Paulo Roberto Prestes. Rocha, Paulinho, depois Gilcimar e Mendonça. Barbosa, Reinaldo Xavier, depois Hélio e Jorginho. Técnico Mário Cavalini. 16 de março de 85. São Paulo 4, Palmeiras 4. 78 era o Minelli, acho que era do São Paulo, e o Tele era do Palmeiras. Se não falha a memória, nesse jogo o Tele era técnico do Palmeiras. O time do Palmeiras era sensacional, né? Mas não era o time do Tele que ficou sensacional depois. Ainda não era um time espetacular. São Paulo 1. Esse jogo foi 17 de junho de... 79, né? 79. 17 de junho de 79. Vamos ver aqui. Palmeiras 0, São Paulo 1. Era Tele e Minelli. Gilmar Rosemiro, depois Soter, Marinho Pérez, Beto Fuscão e Perlinho, Pires, Ivo e Jorge Mendonça, Milton Rocha, depois Zé Mário, Toninho e Baroninho. Esse time ficou melhor no segundo semestre. Que é aquele time que meteu 4 no Flamengo lá no Maracanã. Né? Mas aí já jogava Polozzi no lugar do Marinho Pérez, já jogava Mococa no lugar do Ivo, já jogava Jorginho no lugar do Milton Rocha, e jogava César no lugar do Toninho. 4 jogadores diferentes no jogo de dezembro. Aquele jogo do Flamengo foi 9 de dezembro de 79. E para você, qual foi o jogo? Qual foi o jogo seu, assim, mais... Português e Juventus. Foi o jogo com meu avô. Você sabe que minha família é uma família democrática. Meu avô era luso, meu pai santista e eu palmeirense. Caraca. E por os meus filhos torcerem para o mesmo clube que eu tinha que ser democrático, certo? Então, o que eu fiz? Qual foi a segunda pergunta que eu fiz para minha mulher quando eu conheci? Qual time você torce? Não. Segunda pergunta foi qual é seu nome? A primeira foi qual é seu time? Se ela respondesse errado, eu não sabia o nome dela até hoje. Maldade. Ô, Davi, por favor. Não obriguei ninguém a nada. Que maldade? Por que maldade? Boa noite, PVC. Essas são 2 perguntas bem rapidinhas. Na sua opinião, falando de Copa do Mundo de 2022, na sua opinião, tu acha que foi justo os pênaltis marcados para a Argentina? Todos eles? É. Acho que sim. O pênalti da Polônia foi pênalti? Acho que sim. E aproveitando aqui rapidinho, tu acha que aquele jogo de Portugal e Marrocos, acha que o Portugal foi assaltado? Não acho, não. Tu acha que nenhum... Não acho assaltado, não. Não acho que foi um jogo de erro de arbitragem assim, não. O Marrocos era uma seleção... Tem umas coisas que são muito doidas, né? Que é... A primeira seleção é africana, claro, né? Mas é um país árabe jogando num país árabe e o clima era muito árabe ali, cara. É muito doido isso. Primeira seleção africana numa semifinal de Copa do Mundo é uma seleção árabe no Golfo Pérsico. Você esteve lá, PVC? Você cobriu de lá a Copa? E como é que foi, assim, para você, assim, como é que é para a galera da imprensa cobrir uma Copa do Mundo? Como é que é o hotel? Vocês ficam tudo junto, PVC? Vocês têm acesso... Como é que é o esquema para a imprensa? Bom, para você que foi pela Globo, né? Como é que é, desde a saída daqui, chegada lá, translado para o estádio? Como é que funciona, PVC? Só para a gente ter uma noção como é que é. Que o Fábio fez. Hã? A minha próxima pergunta seria essa que o Fábio fez. Assim, a gente, na época de ESPN, por exemplo, a gente tinha uma relação mais próxima no final do dia, de sair para tomar uma cerveja. Ali era mais difícil porque não tinha muito lugar para tomar sua cerveja. Até tinha, mas a relação era mais fria um pouco. A gente normalmente tem o carro para ir para o estádio. Eu muitas vezes fui de metrô para o estádio. Eu gostava de andar de metrô porque eu via as coisas na rua.
Mas nos jogos que eu ia comentar, eu ia de carro da TV. A gente ficava muito tempo no hotel, porque ali no Catar as coisas eram muito próximas, né? O Catar foi quase uma Olimpíada, porque o Catar é do tamanho de uma cidade. Então, a dificuldade que tinha ali, eu gosto de tomar minha cerveja, não tinha como tomar. Tinha. Eu tinha cerveja no meu quarto e tinha alguns bares que eu podia ir e tomar minha cerveja. Mas, assim, normalmente você se concentra muito em ver todos os jogos. Eu vejo todos os jogos em Copa do Mundo. Tem gente que prefere não ver, eu vejo todos os jogos. Então, você trabalha muito, mas é muito prazeroso. Pô, legal. Flávia, por favor, a sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Paulo. Então, na verdade, seriam duas perguntas. Eu sei que você falou há um tempo atrás em relação ao Rogério Ceni, né, no São Paulo, né, que os jogadores acreditavam no trabalho do Rogério e que no vestiário acontecia algo no ambiente do vestiário que poderia atrapalhar ele do trabalho dele. Eu queria entender um pouquinho mais essa sua percepção. É uma percepção também com base em apuração, em conversar com gente lá dentro. O Rogério tem um potencial como técnico extraordinário. E todo mundo reconhece isso na capacidade de treino que ele tem, na capacidade de motivar nos treinamentos, de surpreender nos treinamentos. Na época do Leão, o Rogério e o Lugano, eu ouvi isso do Lugano, mas eu sei que o Rogério pensava parecido, que o Leão era um cara que se impunha pelo medo e quando acabava o medo, não tinha trabalho. Porque o Leão não era um técnico brilhante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da criação de treino, dos modelos táticos dele. Então, quando acabava o medo, acabava. Salvo algumas exceções, o Leão fez um trabalho, acho que o Leão adotou um pouco os meninos do Robinho, Diego, na geração de 2002, fez um trabalho estupendo no Santos. Mas o São Paulo tinha muito essa percepção. E muita gente no final do período do Rogério, dizia que o Rogério estava se impondo pelo medo. Mas que quando acabava o medo, ficava o respeito pelo trabalho dele. Acontece que o Rogério é um cara, e eu não tenho como falar isso sem ser por ter ouvido muita gente lá dentro. Eu respeito muito o Rogério, acho que o Rogério vai ser um grande treinador, mas é uma dificuldade que as pessoas têm e eu acho que o Rogério tem, a minha avaliação, por tudo que eu ouvi, de ser um professor, em vez de ser alguém que cobre um comportamento que ele tinha. Se você for professora e você quiser que o aluno faça uma operação de divisão, por exemplo, com uma chave e que a chave se multiplique, se ele fizer a operação de outro jeito e o resultado estiver certo, você não vai dar um pito nele. Ninguém pode cobrar as pessoas de trabalharem com o mesmo compromisso que você tem. Você pode cobrar que ela tenha o desempenho que você precisa. E o Rogério é um cara que parece cobrar sempre o mesmo tipo de coisa que ele fez. As pessoas não são iguais. Então, por mais que as pessoas tenham muito respeito pelo trabalho dele, mas você vê que o ambiente no São Paulo melhorou no sentido de acreditar no que o cara vai fazer. Um exemplo, o Rogério estava sempre deixando claro que o elenco do São Paulo era pior do que o do Palmeiras e do Flamengo. E o Dorival Júnior faz questão de dizer que o elenco do São Paulo é suficiente para tentar ganhar a Copa do Brasil. Isso transforma as pessoas. Confiança. Então, o técnico é técnico para tirar o máximo que ele pode das pessoas que ele dirige.
E o Rogério ainda não conseguiu fazer isso. Acho que ele vai conseguir. Maravilha. Ô, Jefferson, Obrigada. você pode fazer sua pergunta aí, meu querido? E tem que ser rápido, porque a gente precisa liberar nosso convidado, tá bom? O Jefferson do Rio de Janeiro. Jefferson, por favor, fique à vontade. Boa noite, PVC. Jefferson. É uma pergunta rápida. Acha que chegou o momento de um técnico estrangeiro assumir a seleção ou ainda temos capacidade de colocar um brasileiro lá para comandar a seleção brasileira masculina? Acho que a seleção precisa ter o melhor técnico possível, independentemente da nacionalidade. Mas se esse técnico for estrangeiro, é preciso fazer um trabalho para melhorar a próxima geração de técnicos. Você não pode se conformar que você não vai formar técnico no Brasil nunca mais. E, na verdade, não é que você não vai formar, eu que disse agora há pouco. O que está errado é aquilo que a gente chama de cultura, e eu chamo de nosso analfabetismo. Em qualquer lugar, em qualquer emprego no Brasil, 3 meses é período de experiência. Exatamente. O técnico de futebol é um veterano em 3 meses. Um veterano no emprego. Você precisa dar condição do trabalho acontecer. Mas pode ser que esteja trabalhando mal nos primeiros 3 meses? Pode ser. Não é ciência exata. Mas você precisa ter alguém que saiba avaliar e dizer, cara, ele está trabalhando nessa direção, o resultado vai vir daqui a pouco. Não pode ser terceira derrota, se perder a próxima, vai ser demitido. Isso é analfabetismo, não acontece em lugar nenhum do mundo. A Inglaterra teve na temporada passada o recorde de trocas de técnico, que pela primeira vez o Chelsea teve 3 técnicos na mesma temporada. Foram 13 mudanças em 38 rodadas. Nós estamos na 16ª rodada do campeonato e já teve 14. Realmente. Realmente é muito difícil. Obrigado. Você tem como desligar o seu microfone agora, porque o barulho externo está... O PVC, você me desculpa, você pode me dar mais 5 minutinhos só? Prometo que eu não vou passar disso. Renatinho, faça a pergunta rapidinho aí para a gente poder liberar o PVC, por favor. Renato, libera seu microfone. Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo. Renato, libera o seu microfone, Renato, por favor. O PVC, só uma perguntinha. Sim. Como é que você está vendo a seleção feminina de futebol nessa Copa do Mundo? O que a gente pode esperar dela? Até onde a gente pode chegar? Depende muito do jogo da França, porque se o Brasil for primeiro da chave, ele vai pegar possivelmente a Colômbia nas oitavas e o Canadá nas quartas. O Canadá não é fácil, mas o Brasil foi eliminado pelo Canadá na Olimpíada, o Canadá é campeão olímpico, mas dá jogo. O Brasil nunca venceu a França. Se o Brasil perder da França e classificar como segundo do grupo, ele deve bater com a Alemanha nas oitavas. O Brasil ganhou amistoso recente da Alemanha, mas a Alemanha é um adversário muito mais difícil do que a Colômbia. E depois a Inglaterra, campeã da Europa, nas quartas de final. A Inglaterra é campeã da Europa, o Brasil empatou com a Inglaterra em Wembley, a finalíssima, mas é um jogo muito difícil. Então, o jogo de sábado é fundamental. É importante o Brasil ganhar, ou pelo menos empatar, e depois ganhar bem da Jamaica, para passar em primeiro lugar na chave. Nesse caso, tem chance de chegar na semifinal. Tem chance de chegar na semifinal pegando a Alemanha e a Inglaterra? Tem, mas a chance é muito menor, porque o cruzamento é muito mais difícil. Eu acho, uma coisa que eu sempre falei, e eu tenho falado, tem ficado até repetitivo. O problema do futebol feminino do Brasil, claro que passa pela CBF, como a pergunta que a Gisele fez sobre a Leila, claro que passa pela Leila, claro que passa pela agressividade de contratar, claro que o futebol feminino passa pela CBF. Mas o problema é nosso. Com que pé sua filha chuta? Você sabe? Você tem filha? Tenho filhas, mas elas já não jogam mais futebol, já são bem grandinhas. E com que pé ela chutava? A Elga era canhota, a Silvia já não gostava de Ela era canhota de pé? Ou você sabe que ela era canhota de mão? Não, de mão era direita, ela puxou o pai. Mão direita e pé esquerdo. Minha filha é canhota de pé. Mas assim que eu te falo, o trabalho da Pia acho que foi bem elaborado nesses 4 anos para a gente chegar num patamar legal, né? Foi, mas o trabalho tem que ser maior para você ter mais gente jogando. Quanto mais gente jogar num país de 203 milhões de habitantes, maior a chance de você... E a gente não faz assim.
a maior parte dos pais não sabe com que pé sua filha chuta, sabe com que pé seu filho chuta. Então é um trabalho do país inteiro. E quando aparece alguém muito bom, uma qualidade boa, acaba indo para fora, né? Como foi essa menina que era do Botafogo, que está nos Estados Unidos, né? A Ari Borges está jogando nos Estados Unidos também. Mas isso vai acontecer. A Geise é campeã da Champions League pelo Barcelona. Porque a estrutura aqui ainda é fraca, né? Não dá um patamar legal. Melhorando. Né? Tá melhorando pouco a pouco, mas isso acontece no masculino. O jogador do masculino vai para onde? É só olhar as divisões para baixo, né? Hoje você pega o Santa Cruz, que era um clube grande até outro dia, que vai ficar o resto do ano sem jogar, porque não conseguiu ficar na Série D. É triste, né? Ô, posso microfone. Seu Fábio, tá desligado seu microfone. Fábio, o seu microfone. PVC, muito obrigado pela sua participação. Queria te agradecer imensamente. Foi, assim, uma hora muito legal que a gente passou junto aí. Como eu disse para você, nós somos seus fãs, cara. Valeu. Muitos seus fãs. E eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa aí, quem sabe, lá para frente, poder agendar uma coisa, que tem muita pergunta e muita gente que não pôde participar, mas que a gente faça uma segunda rodada aí para essa galera que não pôde participar agora poder participar. Combinado. Obrigado, galera. Eu que te agradeço, tá? Desculpa aí a simplicidade, mas é isso. É papo de torcedor mesmo, tá? Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. PVC, a galera vai mandar, a gente tem um grupo de WhatsApp, a galera vai mandar os comentários e eu vou te municiar para todos os comentários e elogios que a galera vai fazer para você aí, tá bom? Obrigado, valeu, obrigado, galera. PVC. Fica com Deus. Obrigado, galera. Uma boa noite. Desculpa aí a todos que não puderam participar. E mais uma vez a gente conseguiu aí. Obrigado. Gente, fica com Deus. Muito obrigado pela oportunidade de todos aí. Parabéns, aniversário, Fábio. Dia 29 obrigado. Tá chegando. Obrigado. Valeu, Fábio. Valeu. Gente, fica com Deus. Um abração. Até mais. Se puder mandar os comentários aí no grupo, para eu poder passar para o PVC, vai ser bem legal. Valeu. Todo mundo. Obrigado, gente. Viló, você está atrasado. Poxa. Eu cheguei cedo, só não consegui fazer pergunta. Beijo, gente. Você falou que ia atrasado, você falou muito ontem. Beijo, pessoal. Falar. Tchau, Fábio. Até a próxima. Mas, também se atrasado. Pessoal, um abraço. Valeu, gente. Boa noite aí. Eu tô fechando aqui. Valeu, Renato. Ronaldo, um abraço. Até mais, um abraço aí. Celção. Vamos lá, Djalminha. O Zé tá na quadra ainda, né, Zé? Fala, Ronaldo! Estamos na quadra ainda, né, Zé? Não, tá... Ô, Zé, tem breja aí, Zé? Tem breja aí, Zé? Olha aí, que beleza. Olha agora. O Zé tá tomando chimarrão lá, tá tomando chá quente agora. Olha aí. Eita, nós, viu? Esses meninos são terríveis, viu? Ô, não deu pra ver. Agora tá no copo aí. É isso aí, vamos lá. E aí, Djalma? E aí, Djalma, vai marcar... Ô, Danilo. Vai marcar a feijoada lá, então, Djalma? É churrasco, pô. Até de direita hoje, Renatinho. Fato raro. Meti caixa de direita hoje. Aê, aê, Marcelinho. Mas você filmou isso aí? Filmou, Zé? Olha o som aqui, eu não consigo ouvir vocês, mano. Você fez o gol de pé direito? Gol de direita, fato raro. Vai pro Guinness. Mas filmou isso aí, mano? Ele errou o chute. Galera, boa noite a todos aí, hein? Boa noite, Vamos marcar o churrasco aí, hein? Tchau. Marca aí, tamo junto. Abraço. Vamos marcar um churrasco aqui do Papo de Torcedor no Bar do Neca, isso eu quero ver. Beleza, Danilo, vamos marcar sim. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Hein? Obrigado pela participação de todos. Valeu. Falou, Ronaldo, um abraço. Falou, Celso. Falou, Renato. Falou, Zé. Agora é pegar a estrada, viu? Vai pra onde, Zé? Você tá onde, menino? Não. Oi? Você tá onde, Celso? Litoral, né? Tô aqui na praia. Tô no quarto de hotel aqui, aí, ó.
Avisei lá, minha mulher lá embaixo, tá com a minha filha, eu falei, eu vou ficar pra live, depois a gente sobe, então eu vou fazer isso agora. Você tá aqui pra aí? Não, eu tô aqui pertinho, tô aqui no Guarujá. Ah, beleza, então. Bom retorno aí, Celso. Uma hora eu tô em casa. Tchau, Abraço, gente. tchau, tchau. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu. Um abraço, valeu, tchau, tchau.